Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versos 8 ao 17, assim diz a palavra do Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-la a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como que a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôndia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvies e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, e que Ele mesmo venha falar aquilo que lhe agrada, para o louvor da glória do seu nome. Queridos, o ano de 2024 tem sido um ano bastante complexo, meio que em várias áreas da nossa realidade de vida. Processo social, financeiro, às vezes até familiar em alguns aspectos, e questão social da nossa vida como história, principalmente, na realidade da sociedade que nós estamos inseridos. Então tem sido um ano bastante atípico e bastante complexo. Algumas dificuldades têm se avolumado, algumas enfermidades têm assolado o povo, mas nós decidimos, não sei se os irmãos se lembram, no início desse ano, dizer o seguinte, que esse ano nós estaríamos cumprindo o ano da obediência ao Senhor nosso Deus. Então, 2024 tem sido o ano de proclamarmos que o melhor caminho é obedecer ao Senhor do que sacrificar. E sacrificar não sacrifícios, mas sim sacrificar em termos de dificuldade, de batalhas, de lutas que são exatamente inerentes da luta e do enfrentamento que nós passamos. Dentro de toda essa perspectiva, quando a gente estuda a Bíblia, e isso é de capa a capa, do início, aqui estamos no final do Pentateuco, o quinto livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, mas quando estudamos de Gênesis, o princípio, o Bereshit, o princípio de tudo, até o Apocalipse, o derradeiro, que é exatamente a escatologia da igreja, todo um processo de desenvolvimento da própria igreja, da formatação da igreja e de algo que ainda vai acontecer, ou que já está acontecendo e que já aconteceu, nós vemos que Deus exorta o povo a andar em obediência a Ele. Eu acho que um dos mandamentos mais enfáticos do Senhor é que a igreja esteja disposta a obedecê-lo, os servos estejam dispostos a obedecê-lo. E uma das questões que é até contraditórias relacionada à loucura, que o mundo vê da igreja, e Romanos vai dizer isso, o Evangelho da Cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então a loucura do mundo é essa dicotomia que parece até contraditória. Para a gente ser livre, a gente tem que obedecer. E ao longo de toda essa história da palavra de Deus, a obediência é colocada como primordial para que o povo viva bem e viva melhor. Satisfatoriamente bem e satisfatoriamente melhor. Então, obedecer ao Senhor. E quero dizer também que não é no intuito de obedecer ao Senhor, como o mundo às vezes pensa,
que há lá um tirano, né, sentado no seu trono, que não permite que o seu povo pense, que o seu povo tenha a capacidade de discernir. Muito pelo contrário, né? Deus é um Deus pleno, completo, soberano, Deus de amor, Deus de graça, Deus da vida, Deus da liberdade, sobretudo da punição da morte eterna, Deus que nos livra, que nos conduz e nos diz como nós devemos viver para vivermos bem e melhor, satisfatoriamente bem e satisfatoriamente melhor, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida social, nossa vida moral, nossa vida ética. E ao ler esse texto, né, nós vemos algumas questões que são muito importantes e podem ser benéficas, né, para se manifestar na vida daquele que leva a sério mesmo a questão da obediência a Deus, né? Essa canção que nós cantamos, inclusive, ela faz menção, né, a um texto lá do profeta Abacuque, né, no final da sua oração, né, e ainda que a figueira não floresça, tal, eu todavia me alegrarei e adorarei o meu Senhor. Só pode viver esse contexto de vida aquele que de verdade obedece ao Senhor, porque a obediência gera fé. Ouvir a palavra e obedecer a palavra alimenta a nossa fé. E a nossa fé é o combustível que proporciona a capacidade e a condição de nós vivermos nessa terra e passarmos por essa terra, enfrentando o que nós enfrentaremos e, sobretudo, sendo vitoriosos, para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu queria destacar algumas questões exatamente baseadas nesse texto, sobre a providência de Deus, alguns benefícios na obediência a Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Ao obedecer Deus, você estará sendo alvo dos benefícios de Deus em virtude da sua obediência. E a sua obediência, que traduz em fé, resultará de Deus para você em grandes benefícios para a sua vida. Eu vejo particularmente alguns e queria destacar, por exemplo, no versículo de número 8 deste texto. Falar sobre o fortalecimento espiritual do povo. O versículo diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, para que vos esforceis. Alguns estudiosos vão dizer exatamente dessa questão da tradução, ela pode ser interpretada como realidade a partir da obediência, de guardar esses mandamentos que Deus te ordena, para que você seja fortalecido. Vos esforceis está recebendo o poder e a autoridade de fortalecimento espiritual. Porque, na verdade, o que o Senhor está dizendo ao povo é exatamente prepará-lo para a entrada na terra de Canaã, que eles já estavam à porta. Então essa era a questão. Eles haviam saído do Egito, estavam em jornada e próximos de entrar na terra de Canaã. E ali, Deus já estava avisando que aquele lugar, para alguns, foi lugar de medo. Que as pessoas, ao verem quem estava lá, perceberam que eram homens grandes, e aí a luta seria muito complexa, e se sentiram limitados e pequenos para enfrentar os desafios de tomar posse da terra de Canaã. Então Deus disse: olha, fortalecimento espiritual, guarda os mandamentos que eu tenho te dado, guarda as santas leis, guarda as palavras que são distribuídas para você, para a tua casa. O versículo 19 desse mesmo texto vai dizer o seguinte aos pais: pais, ensina os vossos filhos, vá falando com eles, assentado onde você estiver, na casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, vai escrevendo no umbral da tua porta. Então, guarda a palavra de Deus na tua vida, porque a palavra de Deus é poder para que nós vivamos e vençamos na autoridade do nome de Jesus Cristo os desafios que ainda enfrentaremos. E olha, meu irmão e minha irmã, uma das características que penso quando Deus está chamando ao povo ao fortalecimento espiritual, Ele está exatamente preparando para os desafios que o povo enfrentaria, que não seriam fáceis. Uma das coisas que muitas das vezes, religiosos ou religiões ou igrejas pregam no seu contexto, você vem para a igreja que seus problemas acabaram, você está liberado de todos os problemas. Deus nunca nos prometeu, enquanto nós aqui vivêssemos, que nossa vida seria isenta de passarmos por tribulações e por lutas. Isso não está prometido na palavra enquanto nós aqui estivermos.
Mas uma coisa ele prometeu, e eu vou replicar para os irmãos agora: eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu também: não virá sobre vocês provação, tentação que não seja humana. Mas fiel é o Senhor, que não permitirá que essas provações sejam maior do que a tua força para resistir a elas. Que poderão, inclusive, chegar ao limite das tuas forças, porque Deus é quem te fez e que te conhece. Por isso ele diga: guarda os meus mandamentos, que hoje eu te dou, para que você seja fortalecido, e para que você entre e possua a terra que você está passando a possuir. Olha que tremendo. Muitos de nós às vezes pensamos que a nossa vida estaria isenta, de passarmos por dificuldades, por problemas, porque somos levados inclusive a pensar sobre isso. Mas Deus traz a seguinte questão: eu estou com você, vou caminhar com você, ouça a minha palavra, creia em mim, porque a força que você precisa está comigo neste momento, neste lugar. Uma das coisas que vejo nessa realidade do fortalecimento espiritual é exatamente a capacitação do povo para enfrentar os desafios. A segunda coisa é para resistir tentação. Enfrentar os desafios é o fortalecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ser estudada, ela ser lida, ela ser alimentada, ela gera em mim fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra. Então, quanto mais eu me aprofundo na palavra, no relacionamento de intimidade e de busca e de conhecimento da palavra do Deus e do Deus da palavra, mais força eu tenho para enfrentar os desafios, porque a minha fé não está firmada naquilo que o Senhor pode me dar, mas em quem de verdade Ele é, porque eu conheço o meu Deus, e eu sei que é o Deus do impossível. A segunda coisa é para resistir tentações. Israel passaria a habitar, numa terra onde eles teriam contato com povos extremamente estranhos, diferentes, culturas diferentes. E uma das questões da terra de Canaã é exatamente aquele povo que não tinha o temor do Senhor como o povo de Israel. Aliás, ali, muitos deles nem acreditavam que o Deus de Israel existisse. Eles tinham lá as suas estruturas de crença. E quando há a aproximação de culturas diferentes, a tendência é que se troque essa realidade de cultura. Então, quando Deus nos chama a estudar a palavra para que nós sejamos fortalecidos, Ele está dizendo: eu quero alimentar você para que quando vier a batalha, você esteja pronto para responder a batalha na altura e na autoridade que é no nome de Jesus. E você vai vencer. E sobretudo, se vier as tentações, por isso que nós devemos nos fortalecer para poder vencermos as tentações quando nós nos relacionamos com pessoas, irmãos. Parece que o Senhor está falando para os nossos dias. Às vezes no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso relacionamento familiar, nós somos tentados a trocar cultura com pessoas que não têm a mesma fé, a mesma crença que a gente, porque a gente se sente desejoso em ter o que essas pessoas têm. Talvez a fama, a amizade e até mesmo a condição social que essas pessoas têm. Os servos do Senhor não se miram por aquilo que o mundo oferece. Os servos do Senhor andam por fé e não por vista. Eles andam por fé no Senhor, Deus. E hoje, nós somos chamados a nos fortalecermos espiritualmente, preparando-nos para as batalhas que ainda enfrentaremos, mas sobretudo, nos alertando de que há um perigo em torno de nós, que pode tentar desviar o nosso foco de visão, para que nós observemos, olhemos coisas que nos separam do nosso Deus. Quantos irmãos e irmãs aqui já estão sendo tentados a abandonar a tua fé, a perderem a relação de intimidade com Deus, atacados diariamente, atacados por informações que estão exatamente de um padrão meramente mundano, entrando na tua casa pelos programas de televisão, entrando na tua casa pelos filmes, pelos livros, por muitas formas, que muitas das vezes nós não vigiamos e permitimos, somos tentados a permitir isso. E vou dizer mais, existem crentes que inclusive não estão resistindo e sucumbindo a essas tentações. Mas quando nós estamos em obediência, fazendo a vontade do Senhor, procurando cumprir os mandamentos de Deus, embora obedecendo e cumprindo os mandamentos nós não alcancemos a imunidade,
em relação às tentações e às provas, uma das coisas mais interessantes que o Senhor insurge no nosso coração e na nossa vida é a capacidade de resistir a elas com força. Sabe por quê? Porque a força não é nossa, a força é do Senhor que está em nós. E quando nós nos miramos nisso, nos lembramos disso, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz a palavra. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 26, verso 41, vai dizer que a gente precisa vigiar e orar para a gente não entrar em tentação. Então, que a gente possa estar atento a essas questões, tendo força para enfrentar os desafios, isso fortalecido espiritualmente, compreendendo as tentações que nos cercam, nós temos a capacidade de perseverança. Aquele que perseverar até o fim, né? Então nós temos a capacidade de perseverança porque a palavra de Deus é o nosso norte. E o Deus da palavra é quem nos puxa como verdadeiro imã, atraindo para Ele, né? A capacidade de nos levar até Ele, a fim de que toda oposição e toda palavra contrária e toda ação do inimigo possa cair por terra, porque a nossa força vem de Deus. Romanos 8, 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura ou coisa alguma, seja ela tentação humana, física, emocional, seja qual for, eu resistirei, porque a minha força vem de Deus e o meu alvo é Jesus Cristo. Quando nós somos fortalecidos espiritualmente, somos capacitados a receber por Deus, de Deus, aquilo que Ele tem nos prometido. O verso 8 continua dizendo, para que vocês possam se esforçarem, entrarem e possuírem a terra que vocês vão passar a possuir. E olha o versículo 9, a fim de que prolonguem os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar a vocês, a eles e a sua semente, na terra que mana leite e mel. E a nossa esperança, a nossa expectativa não está alicerçada naquilo que nós temos ou naquilo que nós somos. Nós queremos ir morar na terra que mana leite e mel, que é a Canaã de Deus preparada a nós, para os filhos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A nossa expectativa e a nossa esperança é morar com Deus no céu. Nós queremos sim ter uma vida saudável, uma vida boa nessa terra, e para nutrir essa vida, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos nos ver livres daqueles que nos cercam e tentam minar a nossa relação. Nós precisamos afugentar de nós todos aqueles que se preocupam em tirar de nós a esperança que está no Deus vivo e verdadeiro que se fez em Jesus Cristo na cruz do Calvário, alimentada no nosso coração pelo Espírito Santo, que pela palavra fortalece e nos abençoa a fé, que é tremenda e maravilhosa. Nessa realidade da característica desse tempo, o versículo 9 ao versículo 11 vai falar de uma terra frutífera. A terra que você vai entrar não é como a terra do Egito. A terra que você está caminhando não é aquela em que você viveu, no tempo em que o mundo te levava a pensar sobre questões que só desanimavam você, faziam tomar decisões que não eram coerentes com uma vida boa, uma vida feliz. E ele continua, verso 11, mas a terra que vocês vão possuir é terra de montes, é de vales, é terra de chuva, é terra de onde você vai beber, você vai se alimentar e você vai crescer. Pense nisso, meu irmão. Não abra mão de uma relação íntima com Deus, em submissão à vontade de Deus, porque na obediência ao Senhor, você receberá de Deus as escolhidas bênçãos para a glória dele e felicidade e alegria tua. Mesmo que, presta atenção, mesmo que o mundo inteiro diga que não, Deus responderá, sim, porque você é meu e eu te amo. E por me obedecer e por cumprir a minha palavra e crer, você é mais do que vencedor. E eu estou com você até o fim da sua história. O cuidado de Deus será constante. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós buscamos Deus na nossa vida, quando nós reconhecemos que
É melhor obedecer ao Senhor do que ficar sacrificando, batendo cabeça de um lado para o outro, tentando resolver crises e situações que, na verdade, nada contribuem para a nossa paz e para a nossa tranquilidade. Quando nós entendemos que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus, verso 12 diz: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim de todo o ano. Ou seja, o sustento e o cuidado de Deus são constantes sobre a vida daquele que obedece ao seu Deus. É contínuo, ininterrupto. Não há vírgulas para pausas de pensamento se o Senhor está ou não cuidando de mim. Porque na fé que eu tenho no meu Deus, em obediência à tua palavra, sou renovado pela ação do Espírito, que me faz entender claramente, sem estar embaçada a minha visão, que o meu Senhor tem cuidado sobre mim e sobre todos os meus continuamente. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre a tua vida, estão sobre você continuamente. Por fim, Deus quer te dar um tempo para usufruir disso. E esse tempo é o seu tempo de vida nessa terra aqui. E uma das questões que me faz exatamente usufruir das bênçãos de Deus é exatamente escolher obedecer ao Senhor enquanto nessa terra eu viver. E nós não podemos esconder que para usufruir das bênçãos de Deus é necessário escolher obedecer a Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ninguém pode dizer que existem outras opções ou outros caminhos para ser abençoado, senão se render a Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não há outra opção, porque a maior bênção esperada, ou melhor, querer ser dada por Deus à sua criação, é exatamente conceder a Ele a vida eterna com o Senhor no céu. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, nos capacitamos para nos blindar em meio às crises e os problemas, porque na verdade entendemos que o tempo de usufruir das bênçãos é quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Aí sim, nós temos a capacidade de, como o profeta Abacuque, declarar numa de suas orações, porque na verdade 3 capítulos do profeta, o primeiro vai dizer que ele questionava tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo e os problemas que estavam ali. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? E no capítulo 2, Deus responde para ele que ele não deveria ficar assustado ou preocupado, porque as coisas iriam de mal a pior. Vai piorar, meu filho. A situação ainda é mais complexa. Basta cada dia o seu mal. E ele usa a célebre frase, né, dada por Deus a ele, que é repetida depois pelo apóstolo Paulo em Coríntios. Ele diz o seguinte: o justo viverá pela fé. É a fé que vai fazer o justo viver em meio a todas as crises. E aí então ele fala: agora eu entendi isso. Agora eu quero orar ao Senhor então. Então agora eu entendo que é o tempo de usufruir das bênçãos do Senhor. Mesmo que tudo diga que não. Mesmo que o mundo esteja, não há portas, não há solução, não há condição. Mesmo que toda a realidade racional humana venha apontar para mim que não existe mais capacidade alguma de usufruir das bênçãos do Senhor, na minha mentalidade espiritual e com os olhos abertos pelo Senhor através do Espírito Santo, eu compreendo: Pai, estar na tua presença é tudo que eu preciso para viver bem e melhor. A minha vida será abençoada, a minha família será abençoada, meus projetos serão abençoados, meus sonhos serão abençoados, tudo que eu tocar será abençoado, porque o Senhor é em mim. Então, independente das pessoas olharem e dizerem: o mundo não dá para caminhar mais, não tem mais condição, eu vou dizer o seguinte: não, eu creio que eu estou no tempo de usufruir das bênçãos de Deus, porque eu estou no caminho da obediência, entregando a minha vida ao Senhor para que Ele tome conta dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, que Ele tome conta de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu tenho, porque nada que sou e nada do que eu tenho é meu, é Ele. E Ele em mim é mais do que qualquer exército ou qualquer nação, porque nós, eu e Deus, somos tudo que precisamos para viver experimentando as maravilhosas e grandiosas bênçãos que emanam da glória de Deus e derramadas sobre nós nessa terra. E aí o povo vai dizer:
Como pode? Como pode você, uma pessoa, um ser humano como eu, conseguir viver de forma tão tranquila e tão em paz, sabendo que o mundo está em crise, está em guerra, e nós vamos responder: eu usufruo da presença do meu Deus no meu coração, porque na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, a minha vida é pertencente ao Mestre Jesus, que me salvou, que me lavou, que me limpou. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia nas promessas de Deus, que elas são reais, e elas estão se concretizando na sua vida durante todos os dias do seu viver. Não olhe para as dificuldades e os problemas que vão continuar aparecendo, mas mire o seu olhar na manifestação da atuação do poder de Deus na tua vida. O fato de te trazer este lugar nesta noite, o fato de me permitir estar com você adorando essa presença grandiosa e gloriosa, isso é muito maior do que qualquer outra realidade. E ao sair daqui, eu vou levar comigo a intensidade dessa presença para que os outros vejam brilhar em mim, como o povo viu brilhar no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, a gloriosa chama do poder da presença de Deus. Isso aí é intimidade e relacionamento com Deus que é pleno, completo, presente, que está conosco neste momento, para dizer o seguinte: quero abençoar você. Hoje reafirmo que a maior bênção que o ser humano pode receber na vida dele, enquanto ele viver. E vou reafirmar novamente. Hoje eu reafirmo que a maior bênção que o ser humano pode receber na vida dele é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Porque das mãos do nosso Senhor ninguém poderá tirar. É o selo, é a passagem comprada para entrar na Canaã celestial do nosso Deus. E ter a certeza de que tudo que era passado já não existe mais. Nossa saúde é renovada para a eternidade, nossos projetos confirmados pela boa e grandiosa mão de Deus, e fomos separados para viver eternamente com Ele no céu. Se você ainda não tem esta convicção, você precisa nessa noite então tomar uma decisão. Todos os esforços que você possa fazer, sejam eles de se deslocar à igreja ou de fazer o que você quiser fazer, são insuficientes para trazer ao coração a paz que excede todo o entendimento, a paz da presença de Jesus Cristo. Nossos esforços humanos não podem nos garantir nada, o dinheiro que nós temos não nos garante nada. E nessa noite, tão somente, Jesus Cristo está aqui, na pessoa do seu Espírito, para selar no teu coração a convicção da paz que excede todo o entendimento, que não há circunstâncias ou questões que tirem a minha fé e a minha esperança de que o meu Deus tem agido em meu favor. Quer ter essa certeza, meus? Receba Jesus Cristo como Salvador da sua história. Quer ter essa certeza? Obedeça ao Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Quer ter essa certeza? Crie um ambiente reservado neste momento entre você e Deus, para que haja a possibilidade de um batismo especial da pessoa do Espírito Santo no coração, fortalecendo para a glória do nome de Deus nesta noite. Se por um acaso eu também me encontrei com Jesus e ao longo da história fui desacelerando a minha jornada, é porque eu me deixei levar talvez pelas tentações desse tempo. Mas hoje eu sinto que eu preciso restabelecer essa comunhão e essa força que somente pode ser encontrada através da fé e da obediência ao Senhor. Portanto, eu gostaria de convidar a igreja para que curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Nós vamos estar também orando neste momento, enquanto os irmãos estarão aqui se preparando para cantar com você. E eu gostaria de que nós pudéssemos orar ao Senhor em teu favor. E se por um acaso o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração e você carece de renovar a sua aliança de obediência com Deus, eu quero orar por você. Eu sei que não é simples. Eu sei que não é simples. Mas o Deus da força e do poder está aqui para sustentar e abençoar, a fim de que nós possamos vencer os nossos desafios, começando pela nossa renovação espiritual. Se por um acaso você chegou nesse lugar, a igreja está orando por você,
e ainda não havia tomado a decisão de aceitar Jesus Cristo, entende, eu preciso desse Jesus na minha vida, porque eu quero também ter o selo, né? A passagem certa que me levará a Canaã celestial. A paz que os irmãos que aqui estão, mesmo em meio aos problemas de cada um, estão demonstrando que essa paz vem do Espírito Santo de Deus, que conforta, que consola, que abençoa e que anima. E que, inclusive, me garante pensar que a eternidade com Deus é o maior privilégio dado por Deus a todos aqueles que creem somente Jesus Cristo. Se você quer que nós oremos por você, quer se aliançar com Deus na obediência, Senhor, eu quero te obedecer mais, eu quero ser fortalecido, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero desenvolver um relacionamento que me eleve ao nível de paz e de repouso nas tuas mãos, porque sem o Senhor eu nada posso. Eu quero orar por você. Só você manifestar assim, levantando de suas mãos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe os pequeninos. Deus abençoe minha irmã lá atrás. Deus abençoe, irmão. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, meninas. Deus abençoe. Muito bem. Deus abençoe. Eu vou estar orando também. Se você quer aceitar Jesus Cristo, é também a oportunidade. Eu quero receber Jesus Cristo. Alguém que deseja receber Jesus Cristo? Muito bem, pequenino. Deus te abençoe. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar no nome de Jesus, então. Eu gostaria de convidar os irmãos, se não for constrangimento, para que deixassem seu lugar e viessem aqui à frente, que eu quero orar aqui na frente com vocês. Todos os irmãos que levantaram suas mãos, se quiserem vir aqui, eu quero abraçar vocês para que nós possamos estar orando aqui. Muito bem. Meus pequeninos aqui, Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar então, irmãos. Vamos orar. Se a igreja pudesse colocar de pé, vamos ficar aqui na frente. Eu quero orar por vocês aqui. Se vocês puderem ficar de pé. Se vocês quiserem dar as mãos aqui também, pode dar as mãos. Pode fazer aqui uma grande corrente aqui. Isso. Se você quiser e puder dar a mão para quem está ao teu lado também, fique à vontade. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. E porque as tuas misericórdias se renovam e duram para sempre. Te louvamos, Pai amado, por tua presença neste lugar, onde podemos, ó Deus, experimentar dessa gloriosa presença que enche, preenche, inunda o nosso coração da alegria da tua graça. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. E agora, pelos teus filhos e filhas que tão ousadamente responderam sim, ó Deus, ao teu chamado. E estão aqui, neste santuário, testificando e testemunhando que são do Senhor. Que desejam, ó Deus, viver uma vida em retidão para a obediência ao Senhor, em submissão à tua vontade. E a nossa oração e o meu desejo é que os seus nomes estejam, Pai querido, constantes do livro da vida para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. E como igreja, ensina-nos, ó Deus, a amar, ensina-nos, ó Deus, a contribuir para que os teus filhos e filhas possam crescer, não só em estatura, mas sobretudo na graça e no conhecimento do Senhor, na relação de intimidade contigo e com o povo de Deus. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Cada lar aqui, Senhor. Visita, ó Deus, o coração dos teus filhos e atenda e socorra segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ao anseio e ao desejo de cada um. Confirma, Deus, os seus planos, seus projetos. E derrama, pois, da tua graça e da unção do teu Espírito, para que seja o tempo, ó Deus, da experimentação das bênçãos, da graça e da unção do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite.
Continua nos guiando e nos ungindo com a unção dobrada do Espírito Santo do Senhor. E agora, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que aqui à frente estão neste momento, sobre a igreja do Senhor reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje, e para todos sempre. Amém e amém.